tem alguém falando sério em relação a apertar o botão vermelho. Trump citou no seu discurso a liberdade de expressão, que vai voltar a ser respeitada nos Estados Unidos, o fato de que existem 2 gêneros só, homem e mulher, o fato de que a meritocracia é mais importante do que cotas raciais, etc., entre outras coisas. Mas, assim, me pareceu um discurso que reafirmou obviedades que, até pouco tempo atrás, eram colocadas em xeque. Então, é a volta, é a vitória do Chesterton. Teremos que, como que chama? Usar espadas para defender que grama é verde, e esse discurso do Trump vai animar o espírito dos americanos que querem apenas normalidade no seu dia a dia? Cauti, eu vi de um jeito mais singelo. Eu vi ele citando Deus várias vezes, né? E como a gente sabe, lá no manual, que é a Bíblia, são coisas simples. Então, a volta, né, de valores tão comuns aí para nós, principalmente cristãos, né, ele falou várias vezes, e tudo que ele falou, olha só, é bíblico também. Então, antes de Chesterton, eu diria que é Jesus na veia. E é interessante isso, porque o mundo precisa de mais, né, desse olhar humanizado, e não tem nada mais humano, mais amoroso do que Cristo. Então, realmente, eu fiquei muito emocionada, essa parte aí, onde ele falou de liberdade de expressão, eu tinha vontade de pular, dar um abraço e pensar, Deus nos permita que o Brasil tenha o mesmo, porque é um direito fundamental básico, né? Não é nada demais, mas a censura ser institucionalmente usada para nos calar dói demais. E todos nós aqui já experimentamos, continuamos a experimentar, e espero que isso seja uma moda realmente, que venha essa tendência, que seja tão forte, que volte, né, a termos coisas básicas como liberdade de expressão. As consequências, gente, todo mundo já sabe, né, se usar de forma errada a liberdade de expressão, se é que existe, mas tem consequência jurídica. Então, tá tudo bem. O problema é que a gente está naquela fase, o Brasil olhando isso com olhos brilhantes, e ao mesmo tempo é bem apreensivo, porque do outro lado tem Nicolás Maduro, e a gente sabe que Lula é muito mais propenso àquele lado, e eu tenho medo de uma ditadura plena. Então, para o Brasil, acho que a gente está nesses termos. Vamos falar daquilo que Trump prometeu, ou seja, perdoar os envolvidos nos protestos do dia 6 de janeiro de 2021, isso já no seu primeiro dia de governo. Uma declaração, uma promessa que reforça a base de apoio entre os conservadores, e Trump também disse que o dia 6 de janeiro teve algo muito estranho que aconteceu, porque ele ofereceu para, então, o presidente da Câmara americana, Nancy Pelosi, apoio de soldados, lembrando que Trump ainda era presidente naquele momento, e Nancy Pelosi teria recusado. Consta, sua opinião sobre esse ponto, Trump deve realmente perdoar essas pessoas, e como fica essa declaração que ele deu sobre o comportamento, a recusa de Nancy Pelosi de suporte militar para evitar devastações no Capitólio? Isso é da maior gravidade e não é fake news. Aliás, o livro do Kash Patel, o Government Gangsters, né, que eu li há pouco tempo, ele tem um capítulo no final dedicado a esse caso do Capitólio. Ele era um dos responsáveis ali por a questão de segurança, e eles despacharam, eles não podiam despachar as tropas. Por um mecanismo saudável na Constituição, o presidente não pode mandar tropas para um estado sem que o governador tenha pedido, porque senão é perigosíssimo isso. Aí um fascista mesmo consegue intervir em tudo que é estado. Então tem que ter uma via de mão dupla. A parte do governo federal estava disponível. E o Trump falou, vamos todos marchar de forma pacífica e por aí vai. Então, tudo isso foi uma narrativa criada pela imprensa, pela oposição, de que ele não estava aceitando o resultado, de que ele podia tomar o poder, e coisas estranhas aconteceram aquele dia. Não havia a segurança adequada ali, houve uma confusão, uma baderna, não tiveram 5 mortos naquele dia, como a imprensa até hoje mente. Tá? Teve gente que morreu depois do coração e foi atribuído a isso. A única pessoa morta naquele dia mesmo foi uma mulher que estava na plateia, né? no lado do público, né? E a polícia acabou atirando nela. Mas
coisas estranhas aconteceram. Aquelas imagens que foram disponibilizadas depois pelo comitê, que no midterm election os republicanos conseguiram acesso, né, mostram aquele ícone lá, o William Wallace, né, o fantasiado de Braveheart, ele sendo ciceroneado pela polícia. Então, que invasão fascista foi essa? Fica parecendo assim, golpe de Estado com bolinha de gude, cabeleireira com batom, Bíblia, bandeira debaixo do braço, sabe? Coisas esquisitas que só em países tupiniquins, republiquetas das bananas, as pessoas fingem que acreditam. A imprensa, né? Então, nos Estados Unidos, os democratas tentaram levar o país nessa direção e agora o Trump está falando sério. Então, vamos mostrar o que tem, vamos anistiar, vamos dar indulto a presos políticos, a gente que está pagando um preço por uma narrativa, né? E chega disso, vamos virar essa página. Então, eu acho fundamental e acho que, de alguma forma, Caute, inspira países que estão passando por situações semelhantes. Pois é, enquanto a gente está comentando aqui, antes de passar a palavra para o Fabi, eu queria só comentar com o nosso público também, informar o nosso público que o Trump, nesse momento, está revogando 80 ordens executivas da administração Biden. Ele está conversando para os apoiadores no Capital One. Ele repetiu que trará os reféns israelenses de volta e que o país vai voltar a viver os, abre aspas, anos dourados, fecha aspas. Diz que vai reduzir o custo de energia com petróleo e gás, criticou a energia eólica e reclamou dos preços dos alimentos, dizendo que os preços das maçãs dobraram. Bom, pelo menos um presidente que vai ao mercado e sabe quanto custa o preço da maçã. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse perdão presidencial para os envolvidos nos protestos do dia 6 de janeiro? Isso poderia ser inspiração também para o Brasil após 2026? Inevitável a gente fazer essa comparação, ainda mais eu que realmente olho ali de perto o pessoal daqui do 8 de janeiro, aquelas penas insanas, não é mesmo? E, bom, toda a injustiça que a gente comenta quase todos os dias ou todos os dias a respeito dessas pessoas aqui no Brasil. É animador, sim, mas veja, eu me preocupo quando chega nesse patamar, né, que a justiça acaba sendo feita somente através de um indulto. Né? Isso é um valor trazido lá das monarquias, tudo bem, funcionava muito bem para esse sistema, para as monarquias, mas quando você está falando de parlamentarismo ou presidencialismo, ainda mais nos Estados Unidos, essa parte federalizada, muito bem federalizada, imaginar que não havia perdão anteriormente e precisa chegar nesses termos, eu acho um pouco chocante, até para os Estados Unidos. Mas olhando individualmente para o direito dessas pessoas, ainda bem. Sim, e tomara que seja inspiração, que seja uma onda, um ponto de pacífico, de volta, né? A gente fala aqui tanto da anistia, mas a gente fala anistia por falar anistia, porque, na verdade, o ponto é zerar, né, o cronômetro, perdoar essas pessoas, perdoar os acontecimentos, porque o que já aconteceu já foi muito difícil para o país, isso emperra o país. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil nem se diga, não é verdade? Ainda a gente está sofrendo demais. Aqui tem sido muito pior a aplicação da lei, e fora que as condições, né, até das prisões brasileiras não dá nem para se comparar às americanas. Então a gente olha e pensa, bom, ao menos lá vão respeitar, né, o indulto do Trump, e aqui a gente já sabe que o desfecho foi outro em relação ao presidente Bolsonaro. Em relação ao Lula, ele deu o indulto dele natalino também, né, que nós tivemos no final do ano, que o Daniel Silveira se enquadrou perfeitamente e que, por bem ou por mal, né, vamos falar assim, o ministro Alexandre de Moraes não deu ainda esse novo indulto, não colocou ele ali, e não sei se ele respondeu ao menos, né, a petição ou as várias petições do advogado Paulo Faria. Então, gente, eu olho sempre, né, com esse olhar de liberdade e de nacionalismo saudável, que é o que eu estou vendo no discurso do Trump e na reação dos americanos. Vamos nos proteger, vamos crescer e vamos retomar, né, a nossa fase de ouro. Adoraria que isso fosse no Brasil também. Seríamos ótimos parceiros, porque o Brasil tem tudo, gente, para chegar, sim, né, às potências mundiais de fato, e não ficar brincando, né, de terceiro mundo como o Brasil anda fazendo.
Pois é, Fabi, falando agora, justamente pegando esse gancho do lawfare, né? Porque Trump também em seu discurso denunciou o uso da máquina pública e da justiça para tentar perseguir oposicionistas, né? Inclusive ele mesmo, né? Sofreu vários processos, e ele disse que isso vai acabar. Um sinal claro também para outros países que fazem isso. Eu senti também uma certa... Estava me coçando quando eu vi isso, pensando no Brasil, né? Quando o Trump falou dos Estados Unidos, mas a gente pensa sempre no Brasil. Né? O que você acha que pode acontecer com isso e ele vai... como parar esse tipo de comportamento da magistratura que muitas vezes sequer pede ao poder político o que fazer ou não fazer, mas atua autonomamente para perseguir personalidades que acham na oposição, né, ou perigosas, como é no caso aqui do Brasil, do Supremo Tribunal Federal? A primeira coisa, né, a gente já viu que o Supremo, infelizmente, ou a cúpula do judiciário, ou muitos do judiciário, não tem aquela coisinha chamada autocontenção. Então, realmente, algo vai ter que acontecer para mudar o sinal de derrota que nós estamos, que está acabando o Império da Lei, né, ou já acabou o Império da Lei no Brasil. Isso me dá bastante receio, porque eu não vejo nada fora do Império da Lei. E ser legalista é isso, né? É realmente saber o que é certo e o que é errado e ter parâmetros para isso, os básicos, né? E a gente está sem tudo isso. Então, eu vejo, sim, uma perspectiva, uma esperança de que, infelizmente, hajam... Eu falo infelizmente porque eu não gostaria disso como brasileira, mas existe uma mágoa muito grande de muitos brasileiros, e eu não vejo como não haver sanções internacionais referentes a vários agentes jurídicos / políticos que estão, sim, em conflito com, por exemplo, a legislação que nós assinamos, o Brasil é signatário, né, de 1948, onde ali foi declarado que nós compactuamos com os direitos humanos básicos. Né? Isso está sendo violado, então está sendo violado desde uma figura tão gigantesca como é o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que teve o seu direito de ir e vir cassado, sem o devido processo legal, sem a devida defesa, nem mesmo, né, ainda foi indiciado, e a gente vê isso nas pessoas mais simples. Aí eu pego a Débora de Parâmetro, a cabeleireira que está presa. Então, assim, é preciso haver essa força. Se vai ser uma força que nós vamos enxergar, eu já não sei, mas tomara que tenhamos força e sejamos o suficientemente importantes para o mundo, até na questão de geolocalização, né, por conta de guerras e etc., ou porque fabricamos alimentos em demasia, para que pode ser também, a gente não fique sabendo, mas que haja essa força, essa mesma que eu entendo que teve sim, que ainda está atrás dessas figuras que têm tornado a nossa vida um inferno, né, que tenha, então, ao contrário, e que a justiça venha sobre o Brasil. Que a gente possa olhar para o Trump, o Bolsonaro lá desesperado. Eu sei, aquilo para mim foi muito simbólico, né, o choro do Bolsonaro no sábado, porque ele chorou o choro do que é muito injusto, né, o choro que fica, né, que você está com possibilidade, você está no momento, no auge, no que Deus determinou que fosse, e vem um homem, né, e com essa força ele usa aparatos, ao meu ver, ilegais, para manter, né, a ideia dele, porque é mais importante estar certo, na visão dele, do que estar correto, que são coisas bem diferentes. Fabi Barroso, a questão do voto para o voto das novas gerações, né, dos americanos mais novos. Você acha que com as redes sociais Trump conseguiu captar esse público? E isso também explicaria o fato que Trump não é tão hostil à permanência do TikTok na operação, né, nos Estados Unidos, mesmo se o Congresso americano e a Suprema Corte ordenaram o fechamento, melhor, a venda do TikTok, da operação americana no TikTok para um empresário americano? Vou te falar, esse negócio do TikTok não parece, mas com quem eu conversei foi assim de parar as casas nos Estados Unidos, porque a garotada pirou, ficou maluca, né, e perturbou muitos pais. Então tem tudo a ver sim, né? Você tem um canal direto, querendo, gostando ou não, o TikTok é de fato, né, algo bem que fala com a juventude no Brasil, nos Estados Unidos, mas lá mais ainda. A quantidade de jovens é imensa. Então,
repercute, com toda certeza isso pesa, mas também tem a outra questão que sempre foi levada, inclusive pelo próprio Trump, né, que poderia ser algo que violasse a privacidade e o sigilo, né, de informações de americanos. E eles mudando isso, né, tendo esse 50%, que é uma nova administração também, que faz parte ali, creio que eles poderão ter controle disso. Não acho que o Trump colocaria uma coisa versus outra coisa, porque a gente sabe também que naturalmente algum outro aplicativo poderia surgir no lugar e suprir sim, né, o TikTok, se fosse questão de segurança nacional. A gente sabe que o Trump não está levando na brincadeira essa parte, inclusive no discurso dele, uma das partes que me chamou muita atenção, ele falou algo do tipo, nós temos que voltar à honra das Forças Armadas, as Forças Armadas americanas serão grande novamente, nesse sentido de ser majestosa, né? Tem a questão de gênero aí também, tem até que a reabilitação das pessoas que foram demitidas, né, por não quererem se vacinar, todas essas questões. E realmente precisa disso, né? Precisa ter um contraponto a esse mundo que insistem em falar que ele é multipolar, né, que a China vai dominar, mas pelo jeito, pelo discurso do Trump, não tem para ninguém, né? Mesmo com o TikTok, ele funcionando nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump pode, né, super taxar a China, e essa é uma carta na manga que os Estados Unidos têm, né? E não adianta aquele pessoal que assim idolatra a China achar que que é ao contrário. Não é, né, gente? A China deve aos Estados Unidos e com as medidas já anunciadas pelo Trump de perfuração, de energia, da volta, inclusive, da indústria automobilística, sem ser, olha, ele nem privilegiou tanto o Musk, né, nesses termos aí, porque ele quer derrubar a obrigatoriedade, né, dos carros eletrônicos, justamente porque ele conversou demais na campanha aí com esse pessoal que são os trabalhadores dessas indústrias, e sim, né, os jovens americanos, dá emprego e dá prosperidade, fecha a conta, né? Isso vale muito mais do que qualquer cultura woke. Pois é, falando de governança, de governo, temos alguns brasileiros que foram, alguns membros da classe política brasileira que foram para Washington para participar dos eventos e da posse de Donald Trump. Um deles é o deputado estadual do Republicanos aqui de São Paulo, Tomé Abush, que está agora ao lado da gente no Bradock Show, diretamente da arena onde Trump está falando. Não sei se o deputado ouve a gente, não conseguimos ver direito o deputado que está se comunicando ainda. Vamos ver, o deputado sim ouve a gente. Então, deputado, muito boa noite, é um prazer ter conosco. O que está acontecendo nesse momento na arena aí em Washington? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí no Brasil. Nós estamos aqui em Washington DC, acompanhando aqui atrás o discurso do presidente Trump. E nós estamos todos muito otimistas, que ele está acabando com essa bagunça que está o mundo. Ele está se colocando da forma que todos nós gostaríamos de ouvir. Ele está dizendo que existem somente dois gêneros. Ele está trazendo novamente os princípios e valores para os cidadãos americanos. As pessoas agora aqui gritando USA. Eu acredito que isso vai ter uma reflexão muito grande em todo mundo e principalmente no Brasil. Donald Trump recupera aquele grito que estava na nossa garganta, ele fala em liberdade de expressão, ele fala em respeito, e ele, a gente fica até emocionado de pensar que a gente pode, novamente no Brasil, poder trazer esse país de volta para as mãos das pessoas de bem. Deputado, qual é o clima que se espalha também lá em Washington em termos de expectativa política para o próximo mandato do presidente Trump? As pessoas que o senhor conversou na rua, qual que é a previsão para os próximos 100 dias, né, e 4 anos de mandato de Trump? Olha só, o Trump acabou de assinar agora aqui alguns decretos importantes. Um deles foi, as pessoas foram presas no dia 6 de janeiro, a mesma coisa que aconteceu muito parecido no Brasil, estão sendo soltas hoje. Ele se colocou em relação à guerra de Israel, disse que os reféns foram soltos 3 ontem e 6 serão soltos hoje. A gente percebe que o mundo volta até alguém que tenha força para poder governar. Desculpem um pouco o barulho, está muito difícil de ouvi-los aqui, mas a expectativa de todos aqui é muito grande, todo mundo muito feliz.
e contente com essa posse do presidente Trump nesse 47º mandato. Felipe Barroso, quer fazer uma pergunta para o deputado Tomé Abduch? Eu vou fazer, hein? Tomé, quando é que você volta para o Brasil com novidade boa? Olha só, eu fico aqui em Washington DC até amanhã. Eu vou tirar uns dias para descansar, vou parar no meio do caminho encontrar minha família que está no Caribe. E dia 25 eu estou novamente no Brasil para poder levar um pouquinho de tudo que eu vivi aqui, tudo que eu aprendi aqui. Aqui realmente nós temos uma democracia forte, um povo que votou num presidente que não acreditava mais no governo passado. Um governo da separação, um governo do caos, um governo que estava acabando com a administração do país, com as finanças do país, em políticas populistas, como a gente tem visto na grande maioria dos países do mundo onde a esquerda chega ao poder. Mas nós acreditamos que essa onda da esquerda está acabando em todo mundo, pois as pessoas perceberam que a esquerda é incompetente e que os governos de direita trazem muito mais desenvolvimento, segurança para a população do que esses governos que aí estão. Deputado, última pergunta, antes que o senhor nos deixe, que eu sei que está em momentos concitados. Qual que é a percepção entre a comunidade brasileira, mas especialmente entre os políticos brasileiros que estão aí, sobre o que o Trump fará em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil? Teve algum sinal, algum diálogo com membros do futuro governo, com a família Trump, que dá a entender que o governo americano poderia se interessar ao que está acontecendo aqui no Brasil? O governo americano sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, eles têm plena ciência do que acontece, das decisões que são tomadas no Brasil, totalmente em desacordo com o que diz a nossa Constituição, com o que diz a democracia. Eles sabem que decisões tomadas no Brasil tornaram um presidente condenado em 3 instâncias novamente elegível. Eles entendem tudo o que aconteceu. E eu tenho certeza que nós temos um apoio muito grande dos Estados Unidos nesse momento no Brasil. Nós vamos entrar num ano extremamente importante agora, um ano pré-eleições, e nós sabemos que a força dos Estados Unidos vai trazer muita credibilidade para que a gente possa voltar a falar no Brasil. Nós temos ótimos parlamentares, nós temos pessoas que realmente fazem a diferença no Brasil e que estavam caladas por medo de se expressarem. E os Estados Unidos voltando com Donald Trump traz de volta para nós essa força necessária para que a gente possa se expressar e levar para todo o país as barbaridades que acontecem no Brasil. Perfeito. Tivemos aqui conosco o deputado estadual do Republicanos aqui por São Paulo, Tomé Abduch. Deputado, muito obrigado por sua participação, foi um prazer. Bora! Pessoal, um abraço a todos. Eu queria deixar só uma mensagem. Continuem acreditando no Brasil. Nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados que acreditamos que devemos ter um Brasil melhor. Acreditem no Brasil e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Um abraço a todos vocês. O Trump também alertou para o risco de uma terceira guerra mundial, né? Um discurso que ele fez, ele destacou os riscos de um conflito global, criticando a política externa de seus antecessores e prometendo uma postura mais firme para garantir a paz internacional. Consta, na sua opinião, Trump vai querer acabar logo com a guerra na Ucrânia, vai voltar a trabalhar para estabilizar o Oriente Médio? E qual será a relação com a China, por exemplo, que é o grande rival geopolítico atualmente dos Estados Unidos? Sim, o Trump quer acabar com essas guerras que custam muito caro aos pagadores de impostos americanos, mas não a qualquer custo. A geopolítica, a diplomacia, digamos assim, do Trump vai ser muito o resgate daquela de Ronald Reagan. A força, a paz obtida pela força, né? Você precisa ter uma ameaça crível do uso da maior potência bélica do planeta para poder ter o soft power sendo utilizado e a diplomacia conseguir feitos incríveis. Veja que, antes mesmo dele assumir, o encarregado que ele indicou para negociar a soltura de reféns de Israel conseguiu resultados, antes dele assumir. Por quê? Porque é a ameaça de que mudou o clima na Casa Branca e de que tem alguém falando sério em relação a apertar o botão vermelho. A China também vai entender dessa forma, e foi assim que ele fez no primeiro mandato, né? E existe sim uma perspectiva de que ele possa levar ao limite essas apostas ou blefes em relação às ameaças que ele faz. Isso é fundamental
para que eles sejam eficazes. É a crença de que se provocarem demais, o Laranjão vai soltar a bomba, vai meter boots on the ground, vai meter os soldados americanos em guerra. Então, ele não quer isso, não é a visão que ele tem, pelo contrário, ele ficou 4 anos sem iniciar uma guerra. O Joe Biden, que ia trazer tranquilidade para o mundo, segundo oi, Guga, alguns analistas meio bobos, né? Começou com a saída trabalhada do Afeganistão, depois tivemos a guerra da Rússia contra a Ucrânia, depois Hamas contra Israel e por aí vai. Então, é a paz pela força. Se quer a paz, prepare-se para a guerra. Esse é o moto de Trump. Pois é, si vis pacem, para bellum, como diziam os antigos romanos. Fabi Barroso, enquanto a gente está comentando aqui, estão saindo as notícias, Trump assinou a revogação de 78 ordens executivas da gestão anterior. O discurso na arena que a gente viu, o deputado Tomé estava ao vivo com a gente. Uma ordem exige que os trabalhadores federais voltem ao trabalho presencial. Acabou o home office para funcionário público americano. Outro executive order, outra ordem executiva, oficializa a saída do Acordo de Paris, segunda vez que um presidente faz isso, que o presidente Trump faz isso, a primeira vez foi em 2017, né? Terceiro documento que ele assinou, abre aspas, proíbe a censura e promove a liberdade de expressão, fecha aspas. E vai voltar à Casa Branca agora para assinar mais ordens executivas. Vai acabar o dia com dor no pulso, de tanta assinatura, de tanto autógrafo que ele deixou, né, Fabi? O que você acha, comentando essa questão, esses primeiros documentos, qual a sua opinião sobre essas medidas? Primeiro que a estratégia dele de marketing foi genial, né? Já que está muito frio e transferir o evento para um ginásio, ele está lá assinando, né, e falando, praticamente falando e fazendo, olha, estou cumprindo, já estou começando, aqui é trabalho, né, meu nome é Trump, está deixando a marca. Eu tenho apego aí com essa pauta, porque no Brasil a gente está muito sem, que é em relação à liberdade de expressão, né, gostaria muito de ver o mesmo no Brasil, já falei isso, mas vamos deixar frisado. Só que o Acordo de Paris, que ele acaba de sair, vai incomodar demais. Isso eu quero ver Guga e, né, os oligarcas europeus, que são bem comunistas, bem de esquerda e bem atrasados, que ficam fazendo mesmo esse ecoterrorismo com todos nós, né, eles murmurando e gemendo, porque está a contrassenso até das economias. A própria Alemanha se colocou num papel super difícil porque não tem energia, né? Que é justamente o que o Trump está falando que vai fazer nos Estados Unidos. Ter muita energia, inclusive para exportar. Acho bem interessante. Então, realmente, esses acordos, essas organizações, todas elas, né? A própria ONU, eu tenho diversas críticas, acho que muitos de nós têm muitas críticas, OMS, tudo isso, né? Tudo isso que a gente via aí que Joe Biden era um porta-voz dessas políticas, como eu falei aqui, né? Dessa coisa como se tivesse uma governança que pudesse ser superpartidário ou além das nações. E eu penso, assim como o Trump pensa também com toda certeza exatamente o oposto, né? Nações fortes, povos fortes, para que possam, então, negociar, né, de uma forma justa. Aí, eu acho que isso ele está legitimando e fazendo o americano se sentir como tem que sentir, forte, livre, né, e capaz aí de sonhar com uns Estados Unidos livre e próspero. Acho que há muito tempo mesmo, nem no outro mandato dele, porque ele não começou nessa vibe, né? Agora, aquela foto lá que ele já... quando ele disse, né, que ele mostrou a foto dele, um olhinho assim, outro mais aberto, já mostrava que ele estava vindo mesmo com essa intenção e está se cumprindo, gente, está se cumprindo e hoje é só o primeiro dia. Pois é, né, você falou um país livre, um país forte, fez pensar a última frase do hino americano, the land of the free, the home of the brave, né, a terra do livre e a pátria, a casa do homem valoroso, né, do homem valente. Trump, ele já durante o seu último discurso antes da posse, mas depois ele reafirmou isso na posse, ele destacou prioridades do seu governo, principalmente a revitalização econômica e a segurança,
Trump salientou que os Estados Unidos têm um problema grave de segurança pública nas cidades e também nas cidadezinhas, na inner cities, como ele chamou, nas cidades do interior. E também ele disse que os Estados Unidos estão vivenciando um período de inflação muito grave e com isso ele vai atuar para reduzir principalmente os preços dos combustíveis e também dos bens alimentares, produtos alimentares. Como está? Você que mora nos Estados Unidos. A inflação americana, de fato, está em um patamar muito mais elevado do que os americanos estão acostumados. Como que isso impactou a eleição, na sua opinião? E você acha que o Trump vai conseguir reduzir esse preço, né, o preço ao consumidor, sem ir para as medidas populistas à la Kamala Harris, como congelamento de preços, né, que foi apresentado por ela durante a campanha eleitoral? Como isso será possível, na sua opinião? O James Carville, o assessor do Bill Clinton, dizia: é economia estúpido, né? Eu não acho que economia seja tudo, mas economia é sempre um fator importante numa eleição, e sim, a gestão Biden era medíocre, para dizer o mínimo, nessa área. O poder de compra da moeda do trabalhador se enfraqueceu muito ao longo desses últimos 4 anos, e isso foi sentido. O Trump conseguiu acessar um típico eleitor blue collar, né, de chão de fábrica, que votava tradicionalmente no Partido Democrata, a turma ligada ao próprio Bernie Sanders e companhia. Esse pessoal migrou para uma, digamos assim, uma postura mais nacionalista e às vezes um pouco populista do Trump nessa área. Eu não acho que ele vai sair distribuindo dinheiro de Estado, ele já deixou claro que vai ter responsabilidade fiscal. Eu não acho que ele vai sair colocando tarifas à torta e à direita para proteger empregos domésticos, porque ele entende, e eu já tive que ler alguns livros até do Trump para entender essa mentalidade na economia dele. Ele entende que isso é muito mais uma moeda de troca na geopolítica do que qualquer coisa. Por exemplo, tem que ameaçar a China com isso para a China se comportar em relação às outras áreas, a área política, e não fazer o que está fazendo. Mas ele entende que tem um custo. A pessoa que vai no Walmart e que compra na Amazon vai começar a pagar mais caro se ele começar a meter tarifa em tudo que é produto importado. Então, ele entende isso. Eu acho que ele vai usar isso muito mais como um leverage para negociação. Dito isso, a forma de você reduzir o custo de vida é você gerar mais riqueza, mais emprego e desburocratizar, atrair capital. É exatamente o que ele está fazendo, né? A parte dos impostos. Então, simplificar, atrair capital, voltar a valorizar quem produz riqueza, em vez de ficar falando em distribuição de riqueza igualitária, que nem os socialistas fazem, do Partido Democrata. E isso, por si só, eu acho que vai ajudar bastante já a tirar a economia do lamaceiro, além, claro, da questão do ouro líquido. O petróleo vai ser fundamental, a energia é um insumo dos mais importantes, e o Trump deixou claro que vai botar para quebrar nessa área. Fabinho Barroso, sua opinião sobre esse ponto, quanto que esse mal-estar dos cidadãos americanos impactou no resultado eleitoral? Bastante, né? Já havia reclamação, assim também, até como as medidas que o Trump falou que vai conter em relação ao dinheiro enviado para guerras como na Ucrânia. Todo mundo sabe disso também, né? Nesse tipo de contenção já melhora bastante a vida do americano, que contou demais, né, nos impostos, que é como o nosso leão, né? Nosso leão está virando um gigante já, nosso leão está virando um mamute. Mas nos Estados Unidos também a carga tributária ela é alta, mas precisa devolver, né? Então, eu quero ver esse equilíbrio. A gente sabe que o Trump está vindo com a pauta ideológica bem forte, isso às vezes acaba sendo detrimento na pauta econômica pragmática pura e simples, mas é exatamente isso que eu estou achando interessante. Vamos acompanhar, porque os desdobramentos, né, de mais perfuração, mais energia e outras coisas que ele disse já está assinando, eu acho que elas vão fazer a diferença, porque não são somente palavras. Inclusive, ele também mencionou isso hoje, né, que em relação ao como ele faria a negociação, ele resolveu, para essas guerras acabarem, principalmente a da Ucrânia, ele disse que ele não falaria detalhes justamente para não atrapalhar o processo em si. Então, esse é o Trump, né, mais maduro nisso, mais inteligente, depois do que aconteceu com ele e o que ele passou judicialmente também nos Estados Unidos. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo.
que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.